Mas eu queria deixar com vocês um pensamento aqui, muito relacionado com a história da Igreja de Jesus. Eu não tenho outro tema na minha vida, no meu ministério, a não ser nós, como cristãos, sermos transformados em homens e mulheres semelhantes a Jesus. Este é o tema da minha vida. Esta é a pregação que, ao longo de 59 anos de ordenação pastoral, eu fui ordenado há 59 anos atrás. Está calculando quantos anos eu tenho, né? Já vi. Fui ordenado pastor há 59 anos atrás. Sou, portanto, pastor do rebanho de Deus há 59 anos. Muitos aqui não têm não têm esta idade no tempo de serviço que eu tenho no reino de Deus. E o meu sonho não mudou. Eu continuo sonhando com um cristianismo em que as pessoas tornam-se semelhantes a Jesus, para que elas possam reviver a vida de Jesus, para que elas possam repetir o ministério de Jesus, pois foi para isto que fomos chamados, para que nós estejamos repetindo os mesmos feitos, o mesmo estilo de vida de Jesus, pois assim é que eram os cristãos conhecidos quando eles saíram lá de Jerusalém e foram perseguidos, que foram até Antioquia da Síria, um país ali vizinho de Israel, e quando eles chegaram lá naquele lugar, as pessoas diziam: oh, aí estão os cristãos, olha os cristãos. E o livro de Atos dos Apóstolos diz que foi pela primeira vez que eles foram chamados de cristãos, porque o significado da palavra cristão, a etimologia da palavra, significa os parecidos com Jesus. Quando eles viram aqueles homens e mulheres, saíram na perseguição lá de Jerusalém, eles começaram a ver o estilo de vida deles, o comportamento deles, como é que eles relacionavam-se uns com os outros, como é que eles conviviam uns com os outros, e disseram: olha, ali estão os cristãos. Hoje em dia, cristão é uma frase comum, é uma palavra comum. Qual é a tua religião? Ah, eu sou cristão. Sou cristão. Como diz: ah, eu sou budista. Ah, eu sou outro aí. Católico, que mais? Espírita, que mais? Mormon. Virou apenas a designação de um credo religioso. E nós, quando alguém diz você é um cristão, ele está dizendo: você é parecido com Jesus. Olha a responsabilidade minha e sua. Pergunta: o que é que sua esposa acha de você? Pergunte para ela se ela acha que você é um cristão. Pergunta para ela. Em casa, aqui não, porque podemos ter problemas aqui, Sérgio. Não, em casa. Pergunta para ele o que é que ele pensa dela. Pergunta para ela o que ela pensa dele. Tem mais. Pergunta para os seus filhos. Escuta, o que você acha? Você acha que papai é cristão? Pergunta para o seu filho, ele vai responder. Pergunta para os seus pais, o que é que eles acham de você? Peraí, pergunta para o seu patrão. Pergunta para os seus empregados. Pergunta para o seu vizinho. Pergunta para eles, o que é que eles acham de você? Que hoje em dia tornou-se, fala geral. Ah, ele é crente. Mas crente até o diabo é. E a Escritura diz que ele crê e estremece. Não tem gente mais crente no mundo do que o diabo. E ele é mais crente do que muito crente, porque ele crê e estremece, porque ele sabe que é verdade o que diz a Escritura e o lugar para onde ele vai, o destino dele. Nas Escrituras do Novo Testamento, vocês não vão encontrar muitas vezes a palavra crente, mas a palavra santo.
os santos de Deus. As cartas que Paulo escreveu, Romanos, Coríntios, Tessalonicenses, enfim, as cartas de Paulo. A introdução, observe isso lá, toda a introdução das cartas está escrito assim: aos santos e justos que vivem em Corinto, aos justos e santos que estão em Roma. E é assim. A saudação de Paulo é para santos e justos. Se Paulo escrevesse uma carta hoje para nós, ele diria assim: aos santos e justos que moram em Itaquera. E aí? Nossa, que mudez. Ele estaria errado? Não, porque esta é a nossa posição em Cristo, santos e justos. Agora, se a gente não é outra coisa, isso é outro assunto. Mas Deus nos olha como santos e justos porque Ele nos incluiu, como vocês cantaram agora há pouco, na morte e na ressurreição de Cristo. E quando nós morremos juntamente com Cristo, morre o ímpio, e quando ressuscita juntamente com Cristo, nasce o santo e nasce o justo. Morte e ressurreição, a nova vida em Cristo. Portanto, não é mudar a religião, não é mudar de igreja, mas é mudar de natureza, é mudar de vida, da natureza ímpia para a natureza santa. Deus nos olha como santos. Deus nos olha como? Repitam, Deus nos olha como? Santos. Portanto, esta santificação é um processo constante na nossa vida. Sede santos como é santo o vosso Pai que está nos céus. Que vos santifiqueis cada dia mais e mais, sendo aperfeiçoados. Porque quem começou em vós boa obra, há de aperfeiçoá-la até o dia do seu Filho, Jesus, é sendo santos. É assim que funciona. Então, eu queria só deixar um recadinho para vocês aqui. Eu fiz umas observações, umas anotações que eu fiz aqui. É o seguinte: eu descobri que o mundo nosso, o mundo está dividido em 3 grupos de pessoas, 3 tipos de pessoas. Então, 3 tipos de pessoas, ó. Você quer anotar? Quer anotar? Primeiro tipo de pessoa que eu descobri que nós temos neste mundo: o grupo das pessoas que não sabem as coisas que estão acontecendo. Grupo de pessoas que não sabem o que está acontecendo. Grupo de pessoas que não sabem o que está acontecendo. Elas falam: escuta, como é que foi o jogo do Corinthians ontem? Não sei. E o do Parmeira? Também não sei. E onde você mora? Não sei. O cara não sabe nada na vida. E não lê, não pesquisa. Às vezes o que lê é só fake news, né? É só notícia mentirosa, é só notícia atravessada, confusa, não sabe de nada na vida. Pessoas que não sabem nada, não sabem o que está acontecendo ao seu redor e no mundo ao seu redor. São os ignorantes da história. O segundo grupo, o grupo daqueles que veem as coisas acontecerem. Estão vendo, observando. São os observadores da história. Estão vendo, puxa, tem guerra lá na Rússia contra a Ucrânia, tem dificuldade de fome lá na África. Puxa, na Europa tem tido tais crises assim, né? As finanças dos americanos, fechou o banco, né, dos americanos lá. Então, puxa, estou vendo isto. Nossa, o grupo dos que veem as coisas acontecerem. Estão vendo os acontecimentos. São os observadores da história. Agora tem o terceiro grupo. É o grupo daqueles que fazem as coisas acontecerem. É o grupo das pessoas que estão fazendo as coisas acontecerem. Quer dizer, estão participando da história. São os participantes da história. São os transformadores da história. Os que participam da história ao seu redor, procurando
produzir transformação nessa história, melhorar essa história, ver essa história transformada, influenciar na história da nossa sociedade. O primeiro grupo nem sabe o que está acontecendo e também não quer saber. O segundo grupo são os que sabem, estão vendo, mas não tem participação nenhuma. E o terceiro grupo são aqueles que fazem as coisas acontecerem. São os transformadores da história. Primeira de Crônicas, dá para pôr para mim rapidinho? Primeira de Crônicas 12, 32. Primeira de Crônicas 12, 32 a 38. Aqui tem a história de 200 homens. Olha lá, vejam bem. Tá bom aqui. Da tribo de Issacar, 200 chefes que sabiam como Israel deveria agir em qualquer circunstância, comandavam todos os seus parentes. Olha bem. Não, pode voltar um instantinho. Pode voltar um pouquinho. Isso, volta. Onde estava? Pronto, aí. Segura só um pouquinho para mim, obrigado. 200 chefes, 200 líderes, sabiam como Israel deveria agir em qualquer circunstância. Guarda isso aí. 200 líderes, 200 homens, responsáveis naqueles dias em comandar toda a sua família, todos os seus parentes, comandar as pessoas, para ver Davi ser entronizado como rei em Israel. Eram 200 homens que estavam trabalhando para que Davi fosse feito o rei em Israel, como Deus havia proposto, planejado, separado e escolhido. 200 homens que resolveram participar da formação da opinião de uma sociedade para cumprir com o propósito para o qual Deus havia estabelecido naquela nação. Eram 200 homens conhecedores da história, 200 homens que sabiam o que estava acontecendo e como poderiam participar para ajudar a ver Davi entronizado como rei em Israel. Nós temos uma função, a função de ver hoje o nosso rei, Jesus, sendo entronizado entre as nações. Nós não somos de nenhum partido político e, portanto, nós não somos de nenhuma preferência política. O nosso trabalho em constituir como líder no Brasil, nosso trabalho é como os 200 homens, é de conhecendo a história da nossa sociedade e de como ela está vivendo, nós vemos entronizado na nossa nação, sendo considerado na nossa nação, entronizado na nossa nação, repito, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ao Senhor Jesus Cristo. Nosso trabalho é vermos Jesus sendo entronizado como Rei, no coração do povo brasileiro, no coração dos seus vizinhos, no coração dos seus parentes, dos seus familiares, dos seus amigos, dos seus conhecidos. Nossa tarefa nesses dias é com o Rei dos Reis. E como chama-se o Rei dos Reis? Como chama-se o Rei dos Reis? Jesus. 200 homens que foram separados para trabalharem, para constituir um rei em Israel. Nós hoje somos esses homens que Deus está preparando e formando para nós sermos os instrumentos que vão fazer de Jesus o Senhor da história. Porque nenhum homem pode mudar a história da nossa nação, a não ser o único que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele é único, Ele é único. Minha lástima é às vezes ver que nós nos impressionamos tanto, nos apaixonamos tanto pelos homens
seres humanos, pensando que deles é que vem a resposta, com eles que está a solução dos problemas. Não, senhores, solução dos problemas está comigo e com você. Eu e você fomos feitos sal da terra e luz do mundo. Quem é você? Quem é você? E luz do mundo. Então Deus espera o que de mim e de você? Que nós sejamos os instrumentos que farão a diferença nessa sociedade. E quando as pessoas olharem para nós, elas dirão: ali estão os cristãos, ali estão os homens e mulheres parecidos com Jesus, que estão repetindo os mesmos feitos de Jesus, amando como Jesus ama, sendo justos como Jesus é justo, sendo honestos como Jesus é honesto, sendo puros como Jesus é puro, sendo fiéis como Jesus é fiel, sendo santos e justos como é Jesus, amando, servindo, cuidando, honrando e abençoando todas as famílias da terra, como Jesus faz. Ali estão os continuadores do ministério de Jesus, e louvado seja o nome do Senhor Jesus, e louvado seja o nome do Senhor Jesus, e louvado seja o nome de Jesus. Homens e mulheres semelhantes a Jesus. Basta de religioso, basta de religioso. Basta. Eu estou cansado de religioso, sabiam? Cansado de religioso. Também depois de 59 anos de ministério, me cansei de religioso. Porque religioso é hipócrita. Religioso trai. Religioso mente. Religioso é desonesto. Pergunta para Jesus: com quem foi que ele se indignou? Com os religiosos. Jesus se indignou com gente religiosa. Os religiosos dos seus dias. Quem crucificou Jesus? Os religiosos. Jesus disse: vocês são sepulcros caiados. Vocês são capazes de dar a volta no mundo inteiro para fazer um prosélito, para fazer um discípulo, e depois de feito um discípulo, vocês o tornam 2 vezes filhos do diabo. Jesus repreendeu o religioso. O que é que ele fez com a mulher adúltera? O que é que ele fez com a mulher adúltera? Recebe e perdoa. O que é que ele fez com o ladrão da cruz? E garantiu a sua entrada no reino de Deus. E aí os exemplos multiplicam-se. Jesus tinha pavor de religioso, porque religioso é esse tipo: por fora bela viola, por dentro pão molorento. São tudo certinho assim, pronto para acusar os outros. Olha, ele não fez, olha, ele deixa de fazer, olha, é porque eu sou mais crente do que ele, porque eu oro 10 vezes por ano. Ainda bem, porque eu faço, entendeu? Crente é cheio de regrinhas. Regrinhas 10, caráter 0. Traem a esposa, mentem para o patrão, desonestos com os impostos, falsificam as notas, mentem para os filhos, para os pais. Impiedade, injustiça. Que grupo você faz parte? Tem os que participam da história para vê-la transformada, que são homens e mulheres que foram transformados pelo Espírito Santo, que veio habitar em nós, para produzir a verdadeira vida de Deus, a verdadeira vida dele. Só vou deixar um textinho com vocês, só para ilustrar isso. Faz bem, não faz? Também acho. Lucas capítulo 10. Pega comigo aí. Dá para projetar para mim, filho querido? Lucas capítulo 10, verso 25. Vou ler um texto conhecido de todos nós. Certa ocasião,
um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Olha a grande pergunta de quem? De um religioso. Olha, religioso. Que o povo não faz esse tipo de pergunta, mas o religioso sim. O que é que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? O que é que eu tenho que fazer? Porque penso no desempenho. É um cristianismo de desempenho. Eu faço mais do que você, por isso eu sou melhor que você. Vai para o inferno com tripa e tudo. Entendeu? Para com isso. Vamos lá. Vamos para frente agora. O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como é que você lê? Bora. Vai em frente. E ele respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e ame o seu... Como? Ah, tá. Bora. Disse Jesus: cara, que legal, você respondeu corretamente. Faça isso e você vai viver. Faça o quê? Amarás o teu próximo como? Faça isso e você, cara, está garantido no reino. Mas ele, como sempre, todo religioso é safado. Ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: mas quem é o meu próximo? Não tenho nada a ver com pessoas, eu sou mais eu. Quem é o meu próximo? Resposta de Jesus disse assim para ele. Bora lá, olha a história. Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos dos assaltantes. Esses lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote, quando viu o homem, passou pelo outro lado. Passou? Ah, cara de pau. Assim também um levita, outro religioso. Outro. Quando chegou ao lugar e o viu, o que é que ele fez? Estou fora desse fulano aí, eu estou do outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando ouviu, o que aconteceu? Piedade dele. E o que aconteceu? E aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo, depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Vai em frente. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele, quando eu voltar pagarei todas as despesas que você tiver. E então? Vai, isso. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei, o religioso, né, da lei, perito. E Jesus disse: vá e faça o mesmo. Vai e faça isso. Só. O que é para fazer? O que é para fazer? O que é para fazer? Amarás ao teu próximo como? A ti mesmo. A igreja, meus queridos, não pode estar alheia à dor das pessoas. A igreja de Jesus não pode estar alheia à dor das pessoas. Não é possível a gente estar alheio ao sofrimento humano. As pessoas sofrendo na minha casa, na minha rua, na minha família, no meu trabalho, e eu indiferente, achando que eu, cuidando do meu ventre, estou satisfeito, não preciso de fazer mais nada. Então aqui tem 3 filosofias. 3 filosofias nesta parábola que eu vou comentar rapidinho com vocês. 3 filosofias. Os que estão anotando, anotem. Primeira filosofia, a filosofia do salteador. Qual é a filosofia do salteador? Qual é o estilo de vida do salteador? O que é que pensa o salteador? O que o salteador pensa é o seguinte: o que é teu é meu.
Eu quero para mim. Porque o salteador para tirar, para roubar, para usufruir do benefício para si próprio. Isso é a filosofia do salteador. Tira, rouba. Ontem estava assistindo uma reportagem sobre a situação da nossa cidade de São Paulo, né? Não é só de São Paulo, Brasil todo, mas de São Paulo. Agora esses barzinhos, estão colocando esses barzinhos praticamente na calçada, né? Vocês estão vendo isso. E agora tem um novo tipo de assalto. As pessoas ficam sentadas ali na calçada e tudo, se alimentando, comendo, jantando, ou fazendo lanche, sei o que for. Aí chega um pessoal de moto, um cabo assim, chega ali, desce onde eles estão, vai ali, com o revólver na mão, e assalta o pessoal que está sentado na calçada. Tira relógio, tira os telefones e tudo assalta. Ontem estava vendo as filmagens disso, que em São Paulo virou uma epidemia, uma loucura. Tomem cuidado vocês, as senhoras principalmente, né? E as senhoras mesmo mais idosas, que às vezes têm que fazer compras no mercado, vem com cesta, com sacolas, uma coisa louca. Então estamos vendo uma sociedade que está caminhando para a violência, armada como está, né? Colocaram armas nas mãos de tanta gente despreparada, né? Desqualificada, e o resultado hoje nós vamos colher. Nós vamos colher a violência multiplicando-se cada vez mais. Primeira filosofia que nós temos aqui é a filosofia do salteador. É a filosofia do mundo sem Deus. As pessoas querem subir na vida, e se for preciso, o que é que elas fazem? Passam por cima umas das outras. Eu quero esse cargo, eu quero essa função, eu quero esse recurso, esse dinheiro, eu quero. E fazem qualquer negócio para conquistar o que querem. Mesmo que isto faça com que outros sejam atropelados, que outros sejam destruídos. Tristeza. Filosofia do salteador. Então, a primeira pessoa desta parábola que está diante de nós aqui é o salteador, que representa todo tipo de filho do diabo que veio para roubar, matar e destruir. Roubar, matar e destruir. Esta é a filosofia do mundo sem Deus. Essa é a filosofia do ímpio. Esta é a filosofia do salteador. Segunda filosofia, a filosofia do sacerdote e do levita, dos religiosos. Qual é a filosofia dos religiosos? A filosofia dos religiosos é essa: aquilo que é meu, não dou para ninguém, é meu, eu ganhei, é meu, assim eu não vou repartir, não, é meu. Egoísta, orgulhoso, prepotente, dono do mundo, que é meu, não reparto com ninguém. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Se por acaso batesse a porta de sua casa hoje, na hora do almoço, batesse lá uma pessoa e dissesse: a senhora tem um prato de arroz com feijão para mim? E você pensasse: eu tenho, mas é para mim, é um arroz com feijão, é um prato que eu tenho, eu só tenho para mim esse arroz com feijão hoje, então como é que eu vou repartir? É só para mim, se eu não me alimentar, eu não terei outro alimento, então esse prato com arroz com feijão é para mim. Se bate a porta da sua casa uma pessoa pedindo um prato de arroz com feijão, e você tem na sua casa só um prato de arroz com feijão para você, o que é que você faz com ele? Hã? Não entendi. Não estou entendendo. Hã? Vamos ver. Estou ouvindo duas respostas. Alguns estão dizendo: reparta com ele, metade para cada um. Quantos são do repartir? Levante a mão. Nossa, muito bom.
Então vamos ver o que diz a Bíblia. Vamos ver o que diz a Escritura. 1 de João, capítulo 3, verso 16. Não, peraí, antes, peraí. Evangelho de João 3,16, primeiro. Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. Evangelho. Vamos lá, pessoal? Tem que manivelar porque está fraco a coisa. Vocês não tomaram um café hoje, hein? Vocês não tomaram café hoje. O que é que aconteceu? Deus amou o mundo de tal maneira que fez o quê? Deu. O que é que ele deu? Filho. E o que é que o filho representa para o pai? Ah, tá. Ah, tá. Então agora sim. Então veja, esse é o Evangelho de Mateus, de João, capítulo 3, verso 16. Agora tem epístola, primeira epístola de João, capítulo 3, verso 16. Epístola, vamos lá, o que é que diz aí? Vamos juntos, em voz alta. Não entendi. Não entendi. Bora lá outra vez. Nisto conhecemos o amor. Jesus. Ah, tá. Então, Deus amou o mundo que deu o seu filho. Deu tudo o que ele tinha, seu próprio filho. Muito obrigado. Deu um copo d'água a um profeta na qualidade de profeta. Tem galardão de profeta. Recebe galardão de profeta. Pronto. Pronto. Então veja, queridos, Deus deu tudo. Aí João diz, se ele deu tudo, como é que nós conhecemos o verdadeiro amor? Ele deu a sua vida por nós, logo nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Isso é cristianismo que eu estou falando com vocês. Não de religião, não estou falando de religião, de cristianismo. De cristianismo que eu estou falando. E aí se eu tenho um prato de arroz com feijão para mim naquele dia, e bate a porta da minha casa, alguém dizendo, eu não tenho este prato de arroz com feijão. O Senhor não mandou a gente dividir. Desculpe os que pensarem em dividir. O Senhor não pensou em dividir. Ele disse, dá a vida por Ele. Dá tudo para Ele. Eu só tenho um prato de arroz com feijão para mim. Mas eu vou dar para você. Porque como o Senhor me deu tudo, eu dou tudo para você. Desculpe eu dizer isso para vocês, é porque o cristianismo moderno não tem essa figura. O cristianismo moderno é o seguinte, para mim, para o meu ventre, para o meu bem-estar, para o meu sucesso, para a minha alegria, para eu me locupletar com os benefícios que eu tenho. O outro, como é que eu vou dar metade se eu tenho minha família, se eu tenho... Não, ele que se dane. Dou um grão de feijão para ele. Este é o cristianismo. Este é o cristianismo hipócrita, representado pelo levita, pelo religioso, que gosta muito de estar na igreja todos os dias fazendo as suas orações, que jejua muito, que tem um tempo de oração fantástico. Mas quando se trata de colocar a minha mão no bolso, repartir com quem não tem, pensa, não é problema meu, problema do Estado, problema da prefeitura, problema do governo, problema do presidente, é problema seu, problema meu e seu.
Para de ficar transferindo a sua responsabilidade. Os parecidos com Jesus são homens e mulheres que não amaram as suas vidas até a morte. Homens e mulheres que dão a sua própria vida para fazer com que a vida do seu semelhante seja enriquecida e abençoada. Nisto conhecemos o amor. Ele deu a sua vida por nós, logo nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos, porque agora a vida não pertence mais a você. O apóstolo São Paulo diz: não sou eu mais quem vive, é Cristo que vive em mim. E a vida que eu agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não sou mais eu quem vive, Cristo é minha vida. Lembre-se, quando ela veio pedir o prato de arroz com feijão para você, ela veio pedir um prato de arroz a Jesus que vive em você. Jesus que vive em você. E Jesus não daria a metade, nem um grão, nem uma colherada. Jesus daria todo o prato e toda a vida. Todo o prato e toda a vida. Esta para mim é a figura da igreja cristã. Da igreja que eu sonho, que eu prego sobre isso há 59 anos da minha vida. E pouco tempo atrás, uma reunião de pastores, eminências aqui de São Paulo, me chamaram para eu dar uma palavra para eles. E na apresentação, alguém disse assim: aqui está o pastor Carlos Alberto Bezerra, da Comunidade da Graça, um homem que nunca mudou a mensagem que ele prega. Conheço, alguém falou, há mais de 50 anos, e o pastor Carlos Alberto continua pregando a mensagem do Evangelho, a mensagem da cruz, a mensagem do arrependimento e da nova vida. Foi o maior orgulho que eu tive na minha vida, saber que eu não mudei mensagem nenhuma para agradar auditório, para fazer show pirotécnico, para fazer charme, para criar amigos, para ser bem recebido, bem quisto. Não. Minha vida, pregar o Evangelho de Jesus, que Pedro, ao iniciar o seu ministério, declarava como é que ele deve ser anunciado. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, dizia Pedro lá em Jerusalém. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e cheguem assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor Jesus. Arrependimento e nova vida. Arrependimento pela vida pregressa, miserável, sem Deus, e nova vida de uma nova vida com Deus, cheia do Espírito Santo de Deus. Eu não posso entender gente que se diz cheia do Espírito Santo, que diz que tem dons maravilhosos, que cura, que liberta, que faz milagres. Agora está na moda a onda dos milagres. Agora o negócio é fazer milagre. Se faz milagre é porque é de Deus. Não recebam isto. Mentira. Evangelho de Mateus, capítulo 5, Jesus diz assim, que naquele dia muitos irão a ele e dirão: mas eu curei no teu nome, fiz milagres no teu nome, expulsei demônios no teu nome, impus as mãos sobre os enfermos no teu nome, e eles foram curados, fiz maravilhas no teu nome. E então responderá Jesus abertamente, como diz a Escritura: nisto lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Nós não somos conhecidos pelos milagres que nós fazemos, nós somos conhecidos pelo amor que praticamos, pelo serviço que dedicamos, pelo cuidado que temos, pelo caráter que temos. É por isso que somos conhecidos, não porque somos milagreiros, não porque somos grandes pregoeiros, não, senhores, somos conhecidos pelo amor com que nos amemos uns aos outros. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja o nome de Jesus. Para com besteira. Que eu já não aguento mais de ver tanta besteira sendo praticada. E vejo nas redes sociais, né? O negócio é convidar para a bênção. Para a bênção, para receber, para fazer, para ter, para ganhar dinheiro, para ser feliz, para ter. Para com isto. Nós não fomos chamados para isto.
somos chamados para repetir a vida de Jesus, que veio buscar e salvar todo aquele que se havia perdido. Finalizando, primeira filosofia do ladrão, segunda filosofia do religioso hipócrita. Eles sabem o que precisa ser feito, mas não fazem. Deixa o outro fazer. Por fim, a filosofia do cristão. Tudo que é meu é teu. Os verdadeiros cristãos são aqueles que têm um coração misericordioso. A verdadeira alegria só pode desfrutar quem se coloca à disposição de Deus para amar, para servir as pessoas. Disse Jesus: nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor. Vai, fala. Vai, fala. Uns aos outros. A gente fica com medo, né? Amor. É uns aos outros. Esse que está do seu lado, esse que está à sua esquerda, esse que está na sua frente, esse que está atrás de você, esse que está na sua casa, esse que está na rua, aquele seu patrão, aquele seu empregado, aquele seu vizinho. Nisto conhecerão, disse Jesus, que sois meus discípulos, que vos ameis, que vos ameis. E por fim, dois tipos de cristão: os que são usados por Deus e os que não têm utilidade para Deus. Que grupo você pertence? Que grupo você pertence? Os que não sabem de nada, os que têm interesse em tirar dos outros, e os que vieram para dar a sua vida em resgate de muitos. Que grupo você pertence? Vamos começar uma nova fase nesse ministério. Poxa, vizinhos novos que vão estar lá. Vamos alcançá-los. Como? Faça uma festa bonita, convide os vizinhos. Põe uma mesa lá no pátio, ou naquele salão grande, uma mesa. Mas não convida crente, porque crente dá trabalho, come muito. Crente, negócio, uma loucura. Crente, na verdade, crente dá trabalho, cara, você não imagina. Pode ver, se tira a foto de crente, está tudo. Às vezes eu vejo as fotos que me mandam, as fotos ou grupo, não sei o quê, célula tal, a mesa, tudo pronto. Os crentes comendo, meu Deus do céu, feito louco. Aí se queixam, estou engordando, não sei porquê. Acho que é o vento que mudou. Este vento está muito forte. Por isso que eu ganhei peso, por causa do vento e tudo. Não, nós ganhamos peso porque a gente comeu demais, só por isso, tá? Não vamos inventar moda não, tá? Mas que grupo você pertence? Os que não têm interesse nenhum pelo mundo. Os que estão vendo, mas não estão participando. E aqueles que disseram: eu vou participar da mudança. Qual é o grupo que você pertence? Os que são do primeiro grupo, fiquem em pé. Deixa eu sentar logo. Tá? Pensar que os que são do segundo grupo, o grupo que está conhecendo tudo, lê muito, conhece tudo, está cheio de fake news na cabeça, de bobagem, de besteira, de conversa fiada, de palavreira tonta, e não toma nenhuma providência. Os que querem fazer parte do segundo grupo, os que querem fazer parte do terceiro grupo, participar para abençoar esta sociedade, fiquem em pé comigo.